Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Mário. Eu estou aqui gravando esse vídeo hoje no dia 6 de junho de 2021. É o dia do meu aniversário e eu estou registrando em vídeo agora. São quase 8 horas da noite. Estou registrando esse vídeo para informar que hoje foi que eu me lembre o aniversário mais feliz que eu tive. É uma semana, já tem uma semana que eu tô com uma infecção, uma inflamação no ouvido direito, e tá me atrapalhando bastante, tá me incomodando bastante. Mas isso é só uma parte negativa, né, que tomando remédio ele vai sarar. Mas o que eu quero dizer é que hoje, no meu aniversário, já começou muito bem. Eu estive num centro espírita que eu frequento aqui em Pindamonhangaba, domingo hoje, 8 horas da manhã teve o estudo do Evangelho e logo após tem a desobsessão, que é uma conversa do dialogador com os espíritos que se apresentam na mesa. E hoje eu estava lá, eu fui convidado para participar da mesa e quase no final da desobsessão se apresentou um espírito, né, dizendo que agora ele estava começando a entender o que a gente fazia ali. Agora que ele começava a assimilar as coisas, já que ele fora educado de forma diferente, numa outra religião, e que ele só entrou porque ele sabia que o filho dele estava lá. Então, um espírito, mulher, disse a ele que se ele quisesse ir embora ele poderia, né? E ele disse que não, que ele ficaria ali. Então o diálogo foi se dando, né, num respeito de ambas as partes, do espírito e do dialogador, uma conversa tranquila. E esse espírito ele foi falando que ele não acreditava, né, porque ele, né, como muitos outros de outras religiões que não a do espiritismo, eles são criados dentro de um dogma, né? E a doutrina deles é diferente. Eu fui católico, né? Fui coroinha, então eu sei do que eu estou falando. Então esse espírito, ele continuou falando, né, sobre que ele não acreditava porque ele, desde criança, ele aprendeu que era assim. Mas que de um tempo para cá, ele estava observando o trabalho da casa espírita, ou de algumas casas espíritas, ele não soube, ele não especificou, acredito eu que de algumas casas espíritas. Então, esse espírito, ele reafirmou que o filho dele estava ali. E nessa reunião, tinham 3 homens, o dialogador, que já é um senhor, eu e um outro rapaz. E o restante eram mulheres. E aquilo começou a me tocar de alguma forma, que a emotividade começou a aflorar e eu senti a presença dele.
E eu comecei a chorar, porque naquele momento eu sabia que era o meu pai, que estava ali, dando comunicação através de uma médium. E a minha emoção, ela foi muito forte, muito forte. O meu pai, ele já psicografou uma carta para mim alguns anos atrás. Mas hoje foi uma felicidade muito grande aquela carta, muito. Eu também chorei muito. Mas hoje a felicidade foi redobrada, foi triplicada, foi muito boa, foi muito forte. Em saber que o meu pai estava ali, porque eu estava ali, né? Então eu comecei a sentir a presença dele, comecei a chorar, a derramar lágrimas, né? Porque até então a gente tinha que manter a concentração, a vibração. Mas quando eu senti que era ele, eu me desconcentrei e comecei a verter lágrimas, né? E quando ele disse que ele já no final da comunicação, ele disse para o dialogador, diga a ele que eu amo muito. E aquilo foi o que eu sempre esperei dele. A gente sabe que os pais amam os filhos, mas muitas vezes eles não têm como expressar isso. E aí o dialogador disse a ele está ouvindo. E foi nesse momento que eu chorei ainda mais. Porque eu senti muito amor ali. Muito amor. E quando encerrou a comunicação, eu me levantei da mesa e saí do salão e fui ao banheiro para poder lavar meu rosto, para poder limpar o nariz, pois escorre, né? Coriza e tudo mais. E eu resolvi fazer esse vídeo porque com o passar do tempo a gente vai esquecendo detalhes, vai esquecendo as coisas. E talvez eu tenha esquecido de algum detalhe aqui. Mas, na verdade, esse vídeo eu estou gravando para mim mesmo. Mas pode ser que ele seja divulgado, não sei. Porque nós tivemos muitas dificuldades. Muitas dificuldades na parte afetiva, de um tempo a outro, de um período a outro. Então, eu fiquei muito feliz hoje. Muito feliz hoje. Hoje foi um dia mais feliz da minha vida. Quer dizer, eu tive tantos dias felizes na minha vida. O dia do meu casamento. Mas hoje foi incomparável. Hoje foi incomparável.
E no final do dia não, perdão, e logo após a reunião, o estudo, né, nós fomos a Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade próxima aqui. A gente foi almoçar no restaurante lá. Fomos eu, minha esposa, minhas 2 irmãs, parte da equipe do meu canal no YouTube, né? Amantes de Assombrações. E nós comemoramos o meu aniversário lá dessa forma. No restaurante, entre sorrisos, entre amigos, entre família. E eu estou muito feliz, porque o meu pai desejou ficar no centro espírita para poder entender melhor. Já que ele não acreditava, já que ele negava tudo isso, né? Porque, né, a igreja, ela tem a cartilha dela. E a gente respeita. Eu participei dessa cartilha até um certo ponto, que eu comecei a questionar certas coisas, né? Eu acho que é isso. Eu estou feliz pelo meu pai estar bem, estar querendo estudar, né? Quem acredita em espíritos, né? em vida após a vida, eu estou muito feliz. E eu sei que meu pai está feliz também. Então eu deixo aqui esse depoimento, que a princípio eu achava que ia durar 2, 3 minutos, mas já são 12. Mas assim, é um depoimento para mim muito importante, né? E só o fato de saber que meu pai está bem, né? Porque quem não conheceu, meu pai, ele teve câncer na garganta. Era uma pessoa que adorava cozinhar, comer, beber. E nesse período que ele ficou doente, ele não conseguia tomar um copo d'água. Foi muito triste, foi muito difícil para ele. Para nós também. Então, quando eu cheguei no centro, começou às 8 horas, eu cheguei um pouco antes das 8, e uma amiga, essa médium, que deu a passividade para o meu pai falar, ela me deu bom dia e me abraçou. E depois ela veio falar para mim que aquele abraço não foi ela que deu, e ela não sabia quem era. E depois ela, da comunicação, que eu falei que era meu pai, que ela falou, então, era ele. Ela não sabia quem era meu pai, eu mostrei a foto dele, aí ela disse, é esse mesmo. Então eu fiquei mais tranquilo, né? Saber que ele está preocupado agora com o aprendizado dele. Isso que me deixou mais feliz, né? A minha emoção foi muito forte, muito grande hoje, e eu queria registrar isso. Porque quando eu recebi a carta dele, eu não gravei vídeo, apenas ela está no papel. Mas eu não registrei, né, quando eu recebi a carta. E agora eu tive essa ideia de falar, olha, eu vou registrar porque, né, de repente eu esqueço alguns detalhes aí, e é importante a gente anotar. Então agradeço quem teve a paciência de estar assistindo a esse vídeo por quase 15 minutos, né, num depoimento de um filho e de um pai, num centro espírita. Eu sou muito grato a Deus, sempre, desde o momento em que acordo até quando vou dormir. Eu acho que isso é muito importante. Então, mais uma vez, gratidão a todos. Uma boa noite, bom dia ou boa tarde.